pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do curso de Power Query, tá certo? E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer o tratamento de uma tabela dinâmica. E depois que fizermos o tratamento de toda a tabela dinâmica, nós vamos pegar todo esse script e gerar uma função. Depois que gerarmos essa função no Power Query, nós vamos pegar essa função e vamos aplicar a uma pasta, onde todos os arquivos que forem agregados a esta pasta receberão a mesma formatação, tá certo? Então vamos acompanhar atentamente. É um exemplo, ficou um pouco extenso, mas vale a pena acompanhar passo a passo esse exemplo. Tá certo? Então vamos para o Power Query. Já estou aqui com o Power BI aberto. Vamos conectar o nosso arquivo, né? Vamos importar o arquivo. Esse arquivo, observa aqui esse exemplo 3 aqui. Ele tem um arquivo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Vamos pegar o 2016, mas poderia ser qualquer exemplo, tá? Cliquei em OK. Nós estamos tratando apenas um como modelo. Depois vamos pegar esse modelo e transferir para a pasta, tá? Ou seja, todos os arquivos da pasta. Então vou clicar aqui, ó, 2016. A tabela vai ser vendas. Transformar dados depois. E agora ele está importando esses dados. Observa aqui que isso aqui é uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica, quando tem campos mesclados, vira isso aqui, ó. Onde aparece o campos mesclados, ele aparece vazio aqui. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aqui um tratamento nesses dados para facilitar as coisas. Primeiro passo, presta bem atenção que isso aqui é bem interessante. Vou selecionar aqui a coluna 1 e vou clicar aqui, ó, transformar, vou preencher essas linhas que estão em branco, essas células que estão em branco. Então vou clicar aqui, ó, preenchimento para baixo. Preencheu tudo para baixo. Tá certo? Então ele já preencheu para baixo. Agora nós vamos fazer o seguinte, para facilitar o tratamento de dados, eu vou selecionar a primeira coluna, segurar a tecla Ctrl e vou selecionar a segunda. Vou clicar em mesclar células, vou mesclar essas células para facilitar o tratamento das demais, tá certo? Então, vou escolher aqui personalizado, vou colocar um traço para poder lá na frente a gente organizar melhor. E o nome dessa coluna vamos chamar de categoria traço produto. Categoria produto vai ser o nome dessa coluna. Então observa aqui. As duas colunas juntas agora virou essa coluna aqui. Lá na frente nós vamos organizar novamente. Tá certo? Agora, depois que nós fizemos isso, nós vamos remover essa primeira linha aqui, ó. Tá certo? Então presta bem atenção que lá na frente nós vamos fazer alguma coisa interessante. Então essa primeira linha aqui vamos remover, não preciso selecionar. Então eu vou vir aqui, ó, página inicial, vou reduzir linhas, remover linhas, tá? Então nós vamos remover linhas superiores. Quantas linhas superiores? Queremos apenas uma. Depois, clica no botão OK. Pronto, removeu a primeira linha. Agora, já estamos organizando. Agora, o que nós vamos fazer? Essa coluna já está tratada. Nós transformamos duas colunas em uma. Agora, nós precisamos tratar as demais colunas que têm os valores.
Só que tem algumas que estão em branco ainda. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos girar essa tabela nossa num ângulo aqui de 90 graus, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, transformar, e vou clicar nessa opção aqui, ó, de transpor. Quando eu clico nisso, observa que ele deu uma girada na nossa tabela. Então, aqui nós vamos preencher novamente. Selecionei a coluna 1 e vou clicar aqui, ó, preenchimento para baixo. Preencheu também, tá certo? Depois que ele já preencheu essa coluna aqui também, vamos usar essa primeira linha aqui, ó, como cabeçalho, tá? Então, vamos pegar a primeira linha como cabeçalho. Posso clicar aqui, ó, página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho. Ou então, eu posso clicar aqui também e escolher a mesma coisa, usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto. Agora, já usei essa primeira linha como cabeçalho e agora nós vamos selecionar, tá? Ó, essa primeira coluna, segura a tecla Ctrl, selecionar essa segunda. Essas duas colunas nós vamos preservar, tá? As demais, observa que essas colunas são todas colunas de números. Então, eu selecionei essas duas colunas e vou transformar essas outras colunas em linhas. Então, preservei a primeira e a segunda, o resto eu transformo em linhas, tá certo? Para organizar melhor. Então, vou clicar com o direito do mouse e vou escolher essa opção aqui, ó. Transformar outras colunas em linhas, porque as duas estão selecionadas, eu quero só as outras. Essas duas preservo. Vamos clicar. Pronto. Aqui está a nossa tabela já transformada. Tudo preenchido, tudo certinho. Porém, nós sabemos que o Power Query, ele não aceita cálculos que venham de outras ferramentas. Então, ele mesmo faz os cálculos, ou então o Power Pivot lá no Power BI. Então, essa coluna aqui que tem total, observa que está em branco. Então, o que é que nós precisamos fazer para organizar? Nós vamos filtrar. O filtro aqui dentro do Power Query é uma exclusão. Então, onde tiver total, nós vamos excluir. Então, observa que apareceu vários totais aqui. Então, antes disso, vamos organizar aqui as nossas colunas. Essa primeira coluna aqui, nós vamos chamar de regional. Vou clicar duas vezes, vou renomear. Vou chamar aqui de regional. A segunda coluna aqui, nós vamos chamar de unidade. Clico duas vezes, vou chamar de unidade. Essa terceira coluna foi aquela que nós juntamos lá atrás. Então, se nós juntamos, agora nós vamos dividir, porque o tratamento já foi iniciado. Então, eu vou clicar com o direito do mouse, só selecionar ela, e vou clicar aqui, ó, dividir colunas por delimitador. Agora, o que é que nós vamos fazer? Já tem aqui o delimitador, só clica em OK. Então, ele dividiu essas duas colunas. Essa aqui, atributo 1, nós vamos chamar de... Essa aqui é atributo 1, nós vamos chamar de categoria. Cliquei duas vezes, categoria. E essa coluna, atributo 2, nós vamos chamar de produto. Então, agora, vamos tirar esses totais que estão aparecendo aqui. Observa que toda linha que tem total tem algumas coisas em branco. Então, nós vamos remover esses totais. Então, vamos selecionar aqui a coluna regional. Observa que na coluna regional tem vários totais. E na coluna categoria também tem vários totais. Então, primeiro passo, seleciono regional. Vou clicar aqui.
no filtro, filtrar texto por não contém. Depois eu vou escolher, vou digitar aqui, ó, total. Ou seja, aonde aparecer a palavra total, ele vai ocultar, vai remover, tá certo? E é importante observar que a palavra total tem que estar escrita dessa mesma forma. Observa, T maiúscula, as demais minúscula. Agora eu vou clicar no botão OK. Ó, ele vai remover tudo de total. Agora, onde tem mais total? Na coluna categoria. Observa aqui. Então, vou selecionar a coluna categoria. Vou clicar no filtro. Filtrar, filtros de texto, não contém. E vou escolher novamente a palavra total. Depois da palavra total, clico no botão OK. Agora, a nossa planilha já está quase toda tratada. Por que quase toda tratada? Porque nós apagamos o ano lá atrás. Se eu clicar aqui, ó, em navegação, o ano 2016, nós removemos aquela linha lá atrás. Nós precisamos recuperar esse dado aqui. Por quê? Porque a nossa planilha aqui agora, ela está o quê? Está uma planilha sem data, uma planilha sem ano. E nós precisamos recuperar o ano. Então vamos recuperar. Primeiro passo, vamos fazer o seguinte, ó, toda alteração que eu faço, ele faz a atualização do tipo de dados. Lá na frente a gente faz isso de uma vez só. Então, para evitar erros lá na frente, vamos apagar esse tipo de dados, tá? Não tem problema apagar essa etapa. Vou remover essa primeira etapa, tipo de dados. Vamos ver se tem mais alguma. Tem outra aqui, ó. Vou remover, não vai atrapalhar. Então, agora, tipo alterado, tem mais um aqui, ó. Observa que não atrapalhou a nossa planilha. Está toda formatada. Então, agora vamos recuperar o ano lá em navegação. Ó. Como que eu faço isso? Melhor prática. Duplica a sua tabela. Clica com direito, duplicar. Pronto. Eu tenho duas tabelas com a mesma informação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Pegar a tabela 2, vou lá para a navegação, onde tem o dado que eu quero. Vou clicar com o direito do mouse nesse dado que eu quero, que é o 2016, e vou escolher essa opção Fazer Drill Down. O que significa isso? Que ele vai pegar esse 2016 e vai preencher todas as linhas para baixo. Então, vamos fazer isso. Etapa de navegação. Você está prestes a criar uma etapa de navegação que substitui as etapas subsequentes. Deseja continuar? O que ele está dizendo? Que se eu continuar, todas essas etapas vão ser apagadas, ou seja, vão ser substituídas, porque o 2016 vai aparecer na coluna inteira. Deseja continuar? Sim. O drill down é exatamente para preencher para tudo. Tudo para baixo. Então, tudo isso ele gerou uma fórmula. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui, ó. Ctrl C, copiei a fórmula. Essa tabela 2, como eu queria só recuperar o ano 2016, eu posso apagar. Eu só quero essa fórmula. Então, copiei, fechei aqui, ó, vou excluir. Pronto, tá aqui a minha tabela normal. Porém, agora eu vou criar uma coluna ano para preencher o ano aqui, tá? Como que eu faço isso? Adicionar coluna, coluna personalizada. O nome dessa coluna vai ser ano. E aqui a função eu vou colar. A função que nós digitamos lá. Então está aqui a função. Ok. Observa que ele já criou aqui a função com o ano. Espetacular, pessoal. Espetacular. Tá certo? Então agora, depois que nós já criamos a coluna ano, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar a nossa função. Ou seja,
todo o tratamento de dados já está feito. Tudo já está pronto. Agora, só que ele está pronto só no arquivo de 2016. Então, nós vamos criar agora uma função para aplicar esse modelo a toda a pasta. Tá certo? Então, primeiro passo. Vamos clicar aqui, ó, página inicial, editor avançado. Aqui está todo o script que nós fizemos. Então, eu vou pegar esse script e transformar em uma função. Como que eu faço isso? Primeiro passo. Aqui está o endereço, né? O caminho do arquivo. Então, como eu vou criar uma função, eu não preciso do caminho do arquivo. Eu só preciso de quê? Do nome da função. Então, ó, todos esses dados aqui, ó, onde se refere ao caminho do arquivo, ó, todos esses dados que se referem ao caminho do arquivo, eu vou apagar. Tá certo? E agora eu vou digitar o nome da função. Vou chamar aqui de FN Vendas. FN Vendas. Mas ele vai criar essa função com o nome da planilha, tá? Que é função Vendas, tá? Então, já digitei aqui o nome. Aqui no let, vou dar um Enter, abaixar um pouquinho. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui o mesmo nome, ó, FN Vendas, tá? Cuidado, coloca tudo com letras minúsculas para não dar incompatibilidade. FN Vendas e vou comentar aqui na frente, igual, tá? Sinal de maior que. Significa que quando eu chamar a função vendas, ele vai aplicar todo esse script, tá certo? Então vamos testar aqui se a função foi criada. Depois de todo o script pronto, é só clicar no botão concluído. Prontinho. Cliquei no botão concluir, a função está pronta. Depois que a função está pronta, todo o script dela está aqui, ó. Todo o script está aqui, ó. Tá certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos conectar a pasta e aplicar essa função na pasta inteira, não mais num arquivo 2016, mas agora em toda a pasta. Então, primeiro passo, nova fonte de dados, vamos escolher na pasta. Agora escolhi aqui na pasta, clico em conectar. Agora nós vamos procurar aonde está a nossa pasta. Power BI, exemplo 3. Então tá aqui a nossa pasta, ok. Esse aqui é o caminho da pasta, tá certo? E agora nós vamos clicar no botão OK. Agora ele vai mostrar os arquivos que tem nessa pasta. Então os arquivos que tem nessa pasta são esses aqui, ó. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Depois nós vamos clicar em transformar dados. Agora, pessoal, olha só, nós temos aqui todos os arquivos. 2016, a extensão do arquivo que é XLS, a data de acesso. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, no Content, ele vai mostrar o arquivo 2016. E assim por diante, tá certo? Eu não quero esses dados aqui, ó. Para mim o que interessa só são esses arquivos aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos excluir essas colunas. Clique com o direito do mouse, ó, nessa primeira e vou escolher essa opção aqui, ó, remover outras colunas. Pronto, removeu as outras colunas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aquela função que nós criamos, que está aqui, para aplicar a esses objetos. Como que nós vamos fazer isso? Vou clicar aqui, ó, adicionar nova coluna, invocar a função. Quando eu clico aqui, ó, invocar a função, eu vou escolher o nome da função aqui, ó, vendas. Content. Vendas, função vendas, content. Ok. Já escolhi a função. Cliquei no botão OK.
Agora, eu tenho aqui, ó, o arquivo, está aqui, e aqui eu já tenho o tratamento de dados já realizado. Arquivo 2017, tratamento 2017. Arquivo 2018, tratamento 2018. Já que eu já tenho a formatação pronta, eu não preciso mais dessa coluna aqui. Posso excluir. Clico com direito, remover. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha tabela. Todas as tabelas. Essa linha aqui, não preciso dela porque era um arquivo que eu tinha lá. Então, eu posso excluir essa última linha. Como que eu faço para excluir? Eu clico aqui, ó, página inicial, vou remover linhas inferiores. Quantas linhas inferiores? Eu quero remover a linha 6, então é só uma. Ok, removeu a linha. Agora, pessoal, eu quero ver o tratamento de todas as tabelas juntas. Então, eu só vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Clicar nesse botão, ele vai expandir a seleção. Ele vai expandir a formatação. Cliquei nele, carregar os dados, vou carregar tudo. Depois, clica no botão OK. E aqui está o mistério. Todos os anos, ó, 2016, vamos ver. Próximo ano, ó, 2017. Próximo ano, 2018. Próximo ano, 2019, tá? Todo tratado. Criamos, né? Fizemos o tratamento de dados, pegamos o script do tratamento, criamos a função vendas, depois aplicamos a pasta. É um exemplo espetacular. Power Query como você nunca viu. Agora vamos salvar esse arquivo, porque ele já está pronto. Vamos salvar com o nome de modelo. E agora ele já está pronto para ser aplicado lá para o Power BI para fazer o tratamento de dados. Tá certo, gente? Muito obrigado. Aproveitem bem essa aula, treine bastante. O conteúdo é um pouco extenso, mas vale a pena treinar. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula e bons estudos.